Oi, tudo bom, meu bem? Eu te amo, minha princesa. E hoje a gente vai fazer um devocional juntos com o texto base que vai ficar lá em Gênesis, no capítulo 39, no versículo 12, que tem por contexto a fuga de José da mulher de Potifar. E antes da gente entrar no texto, eu quero que a gente ore rapidamente. Então feche seus olhos. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Rei dos céus e da terra, meu Pai, obrigado, Senhor, por me permitir acordar mais um dia, por cuidar de mim, Senhor, por me dar saúde, para poder respirar, para eu poder andar, para eu poder ir resolver as coisas do dia a dia, Senhor, para eu poder estudar, Senhor, e ser um bom filho para Ti, meu Pai. Cuida de Gabriela, Senhor, dá saúde a ela, dá discernimento, dá sabedoria, Senhor. Ajuda ela, meu Pai, dá força para ela, Senhor Jesus Cristo. E orienta ela em todos os passos da vida dela, meu Pai. Agora, Senhor, eu te peço, com a palavra que iremos refletir nesta manhã, nos dá um entendimento, meu Pai. Que ela venha entrar em nós e frutificar. Que ela não retorne para si vazia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, eu vou usar por base aquele livro de devocional que é muito interessante. E vamos lá. A parte que ele usa do texto é essa: deixando as vestes na mão dela, saiu, fugindo para fora. Tá lembrando aquela parte que a mulher de Potifar ataca José e então ele sai, ele foge e acaba deixando as vestes na mão dela. E ela chama os outros servos e gritando e falando que José tentou desposá-la, tentou tomar ela e na verdade José só estava fugindo e ela que estava colocando ele numa armadilha. E assim começa o comentário: a fuga é a melhor maneira de vencer a guerra contra certos pecados. Alguns pecados é melhor fugir do que resistir. E aqui ele vai lembrar do basilisco. Acho que você se lembra até que apareceu lá em Harry Potter. No devocional falando de Harry Potter, acontece. Em que o basilisco, só da gente olhar para ele, a gente já iria sofrer um perigo. Já iria sofrer dano. Já iríamos estar em grave perigo. Então aquele que deseja estar protegido dos atos do mal, ele precisa se afastar rapidamente das ocasiões que favoreçam tal prática. Então se a pessoa está numa ocasião que é fácil dela pecar, ela tem que fugir dessa situação, sair rapidamente, o mais rápido possível. Uma aliança tem que ser feita com nossos olhos para que nem mesmo olhem para a origem da tentação. Na Bíblia nós temos outro termo, a aparência do mal, que a gente tem que se afastar até mesmo da aparência do mal. Não precisa ser um pecado, e sim aquela coisa, olha, isso aqui não é pecado, mas é a aparência do mal. É algo que vai levar a outro, que vai levar a um pecado. Porque esses pecados, eles precisam apenas de uma faísca. Então as labaredas vão surgir em um instante. Quem é que atrevidamente entraria numa prisão onde tem um leproso e iria dormir do lado dele? Diante, vendo a deterioração dele, vendo ele se definhar, se morrer em sua doença. Quem que entraria nessa situação e ficaria do lado dele? Somente alguém que querer se tornar leproso também. Somente alguém que queira se contaminar juntamente. Ele vai até fazer uma analogia aqui do marinheiro. Se o marinheiro ele soubesse como evitar uma tempestade, ele faria tudo possível para evitar uma tempestade. Os pilotos
de navios, eles não querem saber até quão perto eles podem chegar de um banco de areia, onde o barco ficaria preso. Eles não querem saber quantas vezes o barco pode encostar na rocha sem criar uma fenda no casco. O alvo é manter seguro o máximo possível no meio do perigo, no meio de um ambiente hostil. E no dia de hoje, eu posso ser exposto a um grande perigo. Você pode, a gente pode. Então que a gente tenha a sabedoria da serpente para se manter longe e evitar. As asas de uma pomba podem ser mais úteis para mim do que a mandíbula de um leão. As asas de uma pomba, a gente vê que uma pomba, a gente, pela mera percepção de uma pomba de proximidade de alguém, ela já sai voando. Então ele está destacando que é melhor ser assim do que ter uma mandíbula de um leão. Uma mandíbula de um leão, assim que vê alguma coisa, já vai e ataca, já vai para cima. É melhor deixar minha túnica do que perder meu caráter. Olha que interessante. Como José, é melhor deixar minha túnica do que perder meu caráter. Alguém de fora até pode pensar erroneamente, mas Deus sabe a verdade. Alguém pode pensar, nossa, você não faz isso? Isso não é nem pecado. Mas Deus sabe que você está fugindo, que você está evitando algo maior. E Deus é glorificado nisso, nessa ação. Não é necessário que eu seja rico, não é necessário que sejamos ricos, mas é imperativo, é uma ordem, que eu e você sejamos puros, santos, separados para Deus. Nem o laço de amizade, nem a corrente de beleza, nem o lampejo de talento ou seta de escárnio deve me afastar da sábia determinação de fugir do pecado. Nada nessa vida pode nos afastar dessa determinação, dessa força de vontade de fugir do pecado. Eu devo resistir ao diabo e ele fugirá de mim. Ou no versículo inteiro, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. São ambas ações complementares e necessárias. Sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo. Fazer o positivo e evitar o negativo. Mas das luxúrias da carne eu devo fugir. Não é resistir, é fugir. Ou elas definitivamente me vencerão. Que a terrível trindade composta pelo mundo, a carne e o diabo jamais nos vença. Essa palavra vale muito para os nossos dias atuais, em que as coisas são muito visuais, tudo está muito à mostra na nossa frente, os pratos do inimigo estão sempre a postos, e nós precisamos fugir daqueles em que, se a gente continuar perto, vai acender uma labareda. Se a gente continuar perto, vamos cair. Nós temos que ter esse cuidado, essa sensibilidade, essa força de vontade de fugir do pecado todos os dias da nossa vida, para vencermos essa trindade do mundo, o diabo, o mundo e a carne. O diabo, a influência dele no mundo e na carne, o mundo, as suas concepções filosóficas, suas ideias, seus valores, a carne, a própria concupiscência da carne, o desejo da carne caída, pecaminosa. Nós batalhamos não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. A nossa luta não é só o que a gente vê aqui na frente, é contra os inimigos que a gente não vê. Esses influenciam ao nosso redor, esses nos predispõem, esses nos levam a situações em que os pratos são oferecidos
E nós devemos escolher fugir ou ficar olhando, ou duvidar, titubear, cair. Amém, minha princesa? Que essa palavra venha nos acender um alerta no dia de hoje e nos manter consciente do que devemos fazer e do que não devemos fazer. Amém, minha princesa? Vamos orar mais uma vez entregando essa mensagem. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esta mensagem nesta manhã, meu Pai. Continua nos fortalecendo e nos dando saúde, meu Pai. Ajuda, Senhor, o meu casamento com Gabriela, Senhor, faz com que tudo prospere, meu Pai. Senhor Jesus Cristo poderoso, nós cremos que o Senhor abre as portas. Nós cremos que em Ti, ó Pai, provém tudo que é necessário, provém muito mais do que nós pensamos, Senhor, porque as Tuas riquezas são infinitas, meu Pai. Eu te peço, meu Pai, que nos ajude a sempre nos mantermos puros, a sempre escolhermos fugir do pecado, a sempre escolhermos sujeitáveis a Deus e resistir ao diabo, Senhor. Sê conosco, meu Pai, não somente hoje, mas em todos os dias de nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém. Amém, minha princesa. Eu te amo.